Eu estou com a minha Bíblia aberta na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, para a leitura do verso 4, que diz assim: bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. O apóstolo Paulo estava traçando um paralelo entre a sua vida e a vida de mestres judaizantes que tinham ido para a região de Filipos, a fim de ensinar que a salvação não era apenas pela graça, que um gentio jamais seria salvo por Jesus Cristo somente sem a ajuda de Moisés, que jamais seria redimido sem se tornar judeu. Então o apóstolo Paulo, tomado de indignação, faz essa declaração impressionante. Olha, se comparar a minha vida com a vida deles, eles estão ensinando que nós somos salvos por performance, por desempenho, pela realização de façanha moral. Se for por esse parâmetro, eu sou capaz de engolir a todos eles, porque ninguém tem o meu histórico de vida. Aí ele começa a apresentar a lista das suas façanhas morais. Olha o que ele diz. Circuncidado ao 8º dia. Está dizendo o seguinte, que quando ele era um bebê, ele foi levado pelos seus pais para ser circuncidado. Não tinha noção de nada. E os seus pais aplicaram nele o sinal da aliança, a circuncisão, porque o consideravam como membro da igreja, como membro do Israel de Deus, e que, portanto, era necessário que ele levasse o selo da circuncisão, da linhagem de Israel, que significa que ele fazia parte do povo da aliança, do povo da promessa, daquela nação que foi escolhida entre todas as nações do mundo para ser objeto da revelação de Deus. Você não encontra na história da humanidade nada que possa chegar perto do nível de entendimento espiritual que o povo hebreu chegou naqueles dias. A coisa impressionante, tanto é que você não encontra a poesia dos salmos em nenhuma literatura de qualquer outra nação. Só Israel, porque Deus se revelou àquele povo. O apóstolo Paulo está dizendo, eu faço parte do povo da aliança, da tribo de Benjamim, que significa que ele fazia parte de uma tribo que não havia se contaminado com sangue pagão. Hebreu de hebreus. Ele está dizendo que ele tinha o DNA de Abraão, que ele era hebreu por parte de pai e de mãe. Quanto à lei, fariseu, do ponto de vista da obediência à lei, do desejo de alcançar aquela justiça que a lei promete, membro da seita mais rigorosa do judaísmo, chamada de farisaísmo. Quanto ao zelo perseguidor da igreja, ele está dizendo que nunca pegou leve, sabe, com religião, que ele sempre levou as suas convicções religiosas às suas mais radicais consequências práticas. Quando, por exemplo, ele identificou Jesus como falso profeta e o cristianismo como uma seita do judaísmo, ele tratou, em razão do seu zelo, da sua paixão, de perseguir os cristãos. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível, do ponto de vista daquela justiça que o homem pode alcançar mediante a sujeição à lei, irrepreensível. Com isso ele está querendo dizer que não havia nada na sua conduta que merecesse repreensão. Numa outra passagem da carta aos Romanos, ele declara que as pessoas só não podiam entrar no coração dele e conhecer o que se passava na sua mente. Aí é uma outra história. Quando nós chegamos no versículo 7, nós o vemos dizer, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Esse é um ponto central. O que ele está declarando é que todo esse histórico de façanhas morais se tornou prejudicial para ele. O que para mim era lucro. O que ele quer dizer com a palavra lucro? Aquilo que eu poderia botar na minha contabilidade. Aquilo que eu poderia usar como contraponto aos erros cometidos por mim. Aquilo que eu poderia apresentar a Deus a fim de comprar o seu favor. Aquilo que eu poderia usar para me considerar salvo, para tranquilizar a minha consciência culpada. O que para mim era lucro, eu considerei perda. Ele está dizendo que considerou perda como algo que lhe era prejudicial. Jejuar, orar, conhecer a Bíblia, cuidar dos pobres, frequentar a sinagoga, fazer peregrinação a Jerusalém, guardar dias sagrados. Ele está dizendo que se ele parasse para considerar todo esse histórico, ele jamais seria salvo. O que ele, portanto, está com isso declarando é algo que está no mesmo espírito
do que o Senhor Jesus disse. E talvez o apóstolo Paulo tenha ouvido essa mensagem através dos apóstolos de Jerusalém, quando o Senhor Jesus declarou numa de suas pregações: as prostitutas e os publicanos vos precedem no reino dos céus. O que significa que prostitutas e publicanos, cobradores de impostos corruptos, estavam se convertendo, enquanto que teólogos, pastores, padres e, fariseus e escribas não estavam compreendendo a mensagem de Cristo, deixando passar a oportunidade de se reconciliarem com Deus por conta de uma cultura religiosa que os havia tornado cegos. O apóstolo Paulo, portanto, está declarando que essas obras, que em si são recomendadas por Deus, quando transformadas em motivo de orgulho, nos afastam de Cristo, como o pior pecado não é capaz de nos afastar. O que para mim era lucro, eu considerei como perda por causa de Cristo. Falando de uma forma resumida, nós precisamos esvaziar as nossas mãos cheias dessas boas obras que julgamos que são capazes de comprar o amor divino, porque só com as mãos vazias que nós podemos receber pela fé o presente da salvação, porque Deus resiste aos orgulhosos, diz a palavra de Deus, mas aos humildes concede a sua graça.